E aí pessoal, tranquilo? Prazer em conhecer vocês, meu nome é Jesus Daniel, tenho 29 anos e estou prestando medicina pela segunda vez. Então só para comentar, vocês devem ter visto, eu sou um pouquinho mais velho, né? Não fiquei com essa cara estudando para medicina não. Eu ingressei em farmácia na USP em 2014, me formei obviamente, trabalhei em duas indústrias farmacêuticas, na área de assuntos regulatórios que eu defendo que é a área mais chata de todas. E cara, tava vendo que não era aquilo, que eu não curtia só ficar dentro de um escritório, que eu não curtia algo muito corporativo, que de fato eu tinha alguma vocação para medicina mesmo. Então eu resolvi prestar medicina de novo. Bom, mas vamos lá, qual que é o foco do vídeo? O que eu quero contar para vocês? Quando o ano passado eu tomei essa decisão de estudar para medicina em julho, né? Então foi muito em cima. E eu basicamente só fiquei correndo atrás de conhecimento que eu tinha que recuperar o tempo perdido, né? E eu não tive. Depois que eu prestei os vestibulares, principalmente para a Banca Vunesp, que é o foco desses vídeos, eu não conseguia ter um parâmetro exato de qual que era a nota dos aprovados, porque isso não é divulgado, sabe? Tipo, eu não queria saber qual que era a nota da primeira fase, qual que é a nota de corte, eu queria a nota dos aprovados, os caras que realmente estão lá matriculados em medicina. Eu demorei muito para conseguir essa informação, mas agora que eu consegui, eu quero compartilhar com vocês, então eu vou mostrar nesse vídeo qual que é a nota dos aprovados. E tinha outra coisa que me pegava muito, muito mesmo, que era não saber o quanto a lista de espera rodava. Então, tipo, eu ficava pensando, será que eu tô perto? Será que eu não tô? Será que vale a pena esperar? Será que eu deveria estar estudando de novo? Aí eu também consegui essa informação, galera, isso é muito importante. Informação detalhada, inclusive, hein? Então, eu vou compartilhar essa informação com vocês também. Vou mostrar o jeito certo de vocês conseguirem essa informação. Eu tô com um PDF bem legal aí, tem muitas coisas que eu quero falar. Então, chega de enrolação e bora falar. E hoje o vídeo vai ser sobre a FAMERP. Beleza, pessoal? Então aqui eu tenho um documento com a nota dos aprovados de medicina na FAMERP no ano de 2023. E basicamente o que eu vou mostrar para vocês, qual que foi a nota do pessoal que foi aprovado, o pessoal que de fato colocou o pé na faculdade, não estou falando de nota de corte, estou falando nota do pessoal aprovado. E também quanto a lista de espera rodou, né, que é uma informação que, eu sofria muito para conseguir essa informação e eu não conseguia achar isso, mas agora a gente tem isso de uma forma correta e compilada, beleza? Então vamos lá. Foto da turminha aqui que foi aprovada. Então, só explicando rapidamente como que é a prova. Então, no primeiro dia, a gente vai ter uma prova objetiva com 80 questões. Então, são 10 de português, 10 de matemática, história, geografia, física, química, biologia e inglês. Tem 4 horas de duração. O segundo dia é bem corrido, porque são 4 horas de duração, mas é uma prova dissertativa que a gente tem 8 questões de biologia, 6 de química e 6 de física, totalizando 20 questões. Além disso, a gente tem a clássica redação dissertativa argumentativa. Lembrando que cada questão você consegue no máximo 4 pontos. Então, em biologia 32, física e química 24, somando dá 80 pontos. E a redação ela vale no máximo 20 pontos, pela escala da FAMERP. Bom, a nota final é só você somar a nota do primeiro dia mais a nota do segundo dia, divide por 2, beleza, temos o resultado final. Agora vamos às notas. Aqui vocês podem ver as notas da galera de ampla concorrência, né? Eu vou dar um destaque aqui para essa pessoa que passou em primeiro lugar, porque vocês vão entender depois o porquê. Mas, esse cara aqui teve um resultado excepcional, eu considero excepcional o resultado dele. Ele passou bem à frente mesmo, né? E... Bom, ele gabaritou física. Biologia ele tirou 29, mas tem uma coisa que eu preciso comentar com vocês, que é o seguinte. Dá pra tirar no máximo 32 pontos em biologia. Só que a maioria das pessoas, a grande maioria, inclusive dos aprovados, vai ficar o quê? Com uma nota entre 20, 24. Por quê? O pessoal da Banca Vunesp, principalmente da FAMERP, eles são muito criteriosos em relação à correção da prova de biologia. Então é muito difícil mesmo alguém conseguir a nota máxima. Inclusive a maioria dos candidatos vão ficar nessa média de 10 pontos abaixo mesmo.
Já química e física é mais fácil. Vocês vão ver que tem muita gente aí, tipo, gabaritando, tirando nota máxima mesmo. Então vamos lá, vamos avaliar com um pouco de mais calma aqui. Quais foram os acertos aqui do pessoal de amplo? Eu vi que ficou aqui entre 70 e 79 de um total de 80 questões, né? Então você vê que assim, não é exagero você ter que gabaritar essa prova para passar, para ter nota suficiente para aprovação. Segundo dia, ficou entre 76 e 63. E redação ficou entre 18 e esse 13,64, que na escala VUNESP, que é aquela que vai de 0 a 11, seria o equivalente a um 7,5, foi a menor nota, e a maior nota foi o equivalente a um 10 de 11. Então você vê que ninguém aqui nessa redação específica conseguiu a nota máxima. A gente tem 64 vagas aí para a primeira lista de chamada, mas eles chamaram um total de 136, né? Então a pessoa que estava lá em 100º, 36º na lista geral, ele foi chamado aí na 18ª vaga, desculpa. Bom, galera de escola pública, eu gosto muito desse, até porque é nesse quesito que eu tô concorrendo. Então vocês podem ver que o cara aí que passou provavelmente em primeiro lugar, né? Ele ficou em 17º, ele teria passado até em ampla. Ele... Nossa, cara, eu considero a nota dele excepcional também, meu. 78 acertos no primeiro dia. O cara gabaritou física, quase gabaritou química, e ele conseguiu esses 23 em biologia, mas foi o que eu falei. É muito difícil você chegar perto ali dos 32. Você vê que ele teve uma nota assim de folga em relação aos outros, né? Bom, vocês podem ver aqui, a menor nota em biologia foi... Desculpa, objetiva, vamos lá. A menor nota de objetivo foi 65, mas o ideal seria estar entre 69 e 70. Biologia, quem tirou a menor nota foi 18, a maior foi 24, química entre 22 e 17, física entre 24 e 12. Cara, eu tô comentando aqui as notas, assim, eu já vi essas notas aqui 1 milhão de vezes. Mas eu imagino que você que esteja tendo contato a primeira vez com esse documento, você vai querer analisar isso de forma mais minuciosa. Então realmente não tenha pressa, pega, dá pausa no vídeo, olha com calma, compara com as suas notas. Se você está fazendo pela primeira vez, tenta simular seus resultados. Talvez eu grave um vídeo mais pra frente dando algumas dicas para você como corrigir de forma correta a sua prova e ver se você está atingindo esse nível, beleza? E aí também, teve até a 17ª chamada. Finalmente, galera que é de escola pública e PPI. Então esse aqui ficou em 70, mas eu diria que entre 60 e 70 seria uma nota adequada aqui para passar no primeiro dia. Teve esse que acertou 54, mas ele teve um desempenho melhor no segundo dia, né? E as notas aqui variaram também de 13, que seria o equivalente a da redação documentando. Variou de 13, que seria o equivalente a 7,5, e 16, que seria o equivalente a um 9, mais ou menos. Aqui a gente tem a informação mais detalhada da relação de convocados por chamada, né? Então aqui você consegue ver, na primeira, aqui em ampla, por exemplo, na primeira convocação é 64, né? Até porque tem 64 vagas. GP tem 10 vagas, PPI tem 6 vagas. E aqui você consegue ver de forma mais detalhada. Eu fiz o levantamento, inclusive, dos outros documentos, porque a gente tem documento desde 2019. Então vamos lá. Então, em 2023, dá pra ver que eles chamaram 130 até o 136º candidato em ampla. De EP, eles chamaram até o 34º, de PPI até o 16º. Lembrando que aqui, em EP, por exemplo, tinha 10 vagas, então eles chamaram até o 24º que estava na lista de espera. E PPI, eles chamaram o equivalente ao 10º da lista de espera, né? Porque tem que descontar 6 aqui.
Agora, analisando só ampla, vocês podem ver, meu, 136, 136, 143, 149, 145. Ou seja, a lista rodou mais de 2 vezes. Então, se você tá nessa colocação aí, tipo, sei lá, um 130, eu diria que você tem muita chance de ser chamado, estatisticamente falando. Galera de EP. Então, em 2023 foi 34, 2022, 22, 2021, 22, 2020, 37, 2019, 26. De PPI a gente teve 16, 14, 17, 21, 16. Só reforçando, analise esses dados. Se sua colocação está próximo disso, você tem muita chance de ser chamado. Se não está próximo disso, ou vai para outra faculdade ou volta a estudar, cara, porque isso daqui funciona bem. Outra coisa legal aqui de ver nesse documento é que, assim, inclusive eu tive a oportunidade até de conversar com 2 garotas que fazem medicina na FAMERP, e elas me mostraram que a grande maioria, cara, realmente não vai passar de primeiro. Mas uma coisa que eu não sabia é que o pessoal ficava até 4 anos tentando, sabe? Até mais, inclusive. Tem gente que, tipo, consegue passar direto do ensino médio, mas a grande maioria aí tá 4 anos direto estudando para medicina. E esse Gabriel Beng, cara, eu admiro muito ele porque ele passou 8 anos seguidos estudando. Teve até reportagem em relação a ele, cara. Eu admiro isso porque você tem que ter uma capacidade de automotivação muito grande, sabe? Isso é uma qualidade assim que, principalmente as indústrias, a corporação, tá buscando muito nos funcionários de hoje em dia. Bom, de documentação é mais ou menos isso, tem mais alguns dados aqui. Cara, depois vai lá, pega esse documento, lê com calma, tem muita informação legal. Tem cópia da redação do pessoal, tem cópia das respostas do pessoal, tem informações sobre a própria faculdade, como é que funciona lá, como é que você vai ser recepcionado, essas coisas, beleza? Agora, uma coisa que eu queria comparar, eu vou até deixar na nota de EP. Eu quero mostrar para vocês as minhas notas do ano passado, que são referentes a esse documento aqui, e depois eu vou mostrar desse ano aí. Então vamos lá. Resultado. Então no primeiro dia eu fiz 66 pontos. Você vê que tá um pouquinho abaixo aqui do que seria o ideal, né? Você vê que aqui o ideal seria uns 69, 70 mais ou menos para ser chamado. Teve alguns que tiraram 65, mas com certeza eles foram bem melhores na segunda fase. No segundo dia, eu fiz 43 pontos, né? Então foi 20 biologia, em química 19, física 4. Eu terminei com 43. Tem uma coisa que eu preciso comentar, que assim, o ano passado eu comecei a estudar em julho. E foi assim, eu comecei do zero mesmo, não sabia nem fazer máscara, né? Então eu tava correndo muito atrás de informação ainda, tentando relembrar aquelas coisas básicas, assim, tipo, muita gente já tinha isso desde o ensino médio. Depois da faculdade, eu fui trabalhar até com regulatórios, que é a área mais chata de todas, e eu já tinha esquecido tudo isso aí, então eu tive que estudar de novo. E aí, o que acontece? Pelo fato de eu só estar estudando, eu não tive muito tempo para treinar para as provas, né? E isso é uma dica muito importante que eu dou. Quando você for fazer uma prova dessa, você precisa treinar tempo, você precisa treinar a parte dissertativa, como é que você vai escrever, você tem que ter clareza de como você vai escrever. E você não pode ficar com esse tipo de dúvida na hora da prova, porque você vai perder tempo. Tanto que aqui eu só consegui 4 pontos, porque realmente eu me atrapalhei e não consegui fazer a prova toda. Beleza? Bom, minha nota na redação foi 15.450, isso daqui equivale ao 7,5. Não, desculpa, 8,5. E minha nota final foi 70.475. Na classificação geral eu fiquei em 2.604. E lista de espera, infelizmente, a FAMERP tem esse defeito aí, né? Que eles não publicam a sua situação conforme a cota. Mas eu fui ver a cota e fiquei, tipo, além de 100, sabe? Então você vê, nossa, parece pouco, né? Aqui foi 70, aqui foi 76.350, mas, cara, 1 ponto faz muita. Mas muita diferença mesmo. Tanto que você vê aqui, tipo, aqui é praticamente uma briga em casa decimal. Então, lute por cada ponto que você puder. Agora eu vou mostrar as notas de 2024.
Ah, tem. Deixa eu mostrar uma coisa antes pra vocês. Isso aqui é legal. Às vezes vocês devem estar se perguntando, pô, o cara foi chamado na 18ª chamada, quando que é isso, né? Então eu vou mostrar aqui que a gente tem as datas. O que acontece? Eles têm que chamar o pessoal mais ou menos antes de junho. Então até o final de maio ali vai estar tendo chamada, entendeu? E o que acontece? O cara, a 18ª chamada ela foi no dia 29 de maio. Então imagina ali, você tá tendo uma aula de, sei lá, Baixa Idade Média, Renascimento, alguma aula chata de história ali, vendo alguma coisa chata de matemática também. Aí você vai lá, entra no site da VUNESP e vê que você foi convocado, cara. Pra mim isso aqui deve ser uma sensação melhor do que você ser chamado de primeira, sabe? Isso aqui deve trazer ainda mais felicidade, cara. Porque aqui, você sendo chamado, você tem esperança, entendeu? E aqui no 18º você já tava sem esperança, cara. Então é uma coisa que vai muito além. Bom, agora vamos pro meu resultado de 2024. FAMERP. Bom, aqui eu tive 73 pontos. Eu fui muito bem no primeiro dia, né? Isso daqui eu considero até um pouquinho acima do esperado para o pessoal de cotas. Isso é claro, eu tô falando nisso porque eu analisei também os outros documentos desde 2019, né? Não tô falando só em relação a esse. Inclusive, se for só para comparar o primeiro dia, eu também passaria em primeiro lugar aqui. Prova do segundo dia, cara, biologia foi um negócio que me pegou. Por quê? Porque eu não concordo com essa nota, mas infelizmente a gente não tem como entrar com recurso. Então, o que eles publicarem aqui a gente tem que aceitar. Mas eu vou mostrar pra vocês porque a gente recebe aqui a vista da prova, né? Então a gente tem cópia do que a gente escreveu. Deixa eu mostrar. Vou mostrar logo, vai. Você consegue ver aqui o que você escreveu, né? Então, de fato, o que você respondeu. E você também vai conseguir ver aqui os critérios de correção. Então, aqui é o critério dissertativo. Inclusive, eu recomendo, cara, quando você for treinar, cara, use esses critérios. Você realmente precisa usar esses critérios para basear suas respostas, até para aprender a responder da forma correta. E, bom, comparando o que eu respondi lá, né, já que eu tenho os espelhos das minhas respostas, e o que foi solicitado aqui, eu acredito que minha nota deveria ser maior. Mas é o que eu falei, né, eles são bem criteriosos mesmo, então qualquer coisa que você escreva a mais, assim, que seja dúbio ou esteja errado, você pode acabar anulando sua questão certa, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado aí para não ser um Zé Palestrinha na prova e acabar se complicando. Bom, vamos lá, voltando pro meu resultado. Então foi 18 aqui, inclusive foi abaixo do ano passado, né? Química foi 19, física vocês viram que eu melhorei, porque de fato eu consegui fazer a prova toda esse ano, né? Não que eu soubesse tudo, mas eu tinha tempo se eu soubesse tudo. Esse é o detalhe. E aqui na redação foi 17.270, que seria o equivalente a um 9,5. Isso, 9,5. Minha nota final foi 80.260 e minha classificação na lista geral foi 1044, ou seja, 1044º candidato aí. Mas isso considerando se fosse só amplo. Na lista de espera, eu fiz as contas, eu tô em 7º da lista de espera, ou seja, eu tô com muita esperança para ser chamado aí, inclusive com base em tudo que eu mostrei para vocês. Mas pode ser que eu nem seja chamado, né, até porque a gente tá falando de uma questão estatística. Mas provavelmente a minha expectativa é ser chamado entre a 3ª e a 5ª lista de chamada. Vocês devem estar se perguntando, pô, mas quando que é o início do período letivo? Se eu não me engano vai começar dia 26 de fevereiro esse ano. E pessoal, era basicamente isso que eu queria mostrar pra vocês. Pra quem nunca prestou assim, ou então prestou agora, mas ainda não tem essa informação, daqui a alguns dias vai ter um botãozinho aqui chamado... tinha até no outro aqui, deixa eu mostrar. Confirmação de interesse. Então, para você se manter na lista de espera, você vai ter um período para você entrar aqui no site e clicar nesse botão. E se você esquecer disso aí, cara, já era, você é eliminado, viu? E recurso aqui, bom, é só para taxa, então não tem como entrar com recurso em relação à nota das provas, beleza?
Bom, o que eu tinha para comentar era isso, então obrigado aí pela atenção de vocês. Vou gravar vídeo para as outras provas, mas era basicamente isso, beleza? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Até mais, tchau, tchau.